Olá, boa tarde a todos vocês. Estamos aqui mais uma linda terça-feira para agradecer a Deus por mais um lindo dia, agradecer às famílias, a dedicação de vocês, o empenho. Sabemos o quanto é difícil, mas estamos aqui firmes e fortes. E hoje na aula de matemática, nós vamos ver perímetro e área. Mas o que é isso? Estou sem entender direito, professora. O que é que a senhora quer dizer com tudo isso aí? Então, para a gente começar, vai ser uma atividade assim. Perímetro de um polígono. Considere os polígonos desenhados com as medidas indicadas e determine o perímetro. Aí você vai olhar para mim e vai dizer assim, professor, o que é um perímetro? Eu não sei o que é um perímetro. Então, perímetro é a soma das medidas de lados de um polígono. Então, vou somar todos os lados. E o que é um polígono agora? Que eu me confundi, professor, esqueci o que é. Polígono, resumindo tudo, polígonos são figuras geométricas planas, fechadas, que são formadas por segmentos de retas. E esses segmentos recebem o nome de lado. Então, cada lado de uma figura é um segmento de reta. Então, perímetro é a soma desses lados. Então, perímetro é o quê? Que foi que eu falei agora que era o perímetro? Quem lembra aí? Perímetro são o quê? São figuras geométricas fechadas planas. Então, são fechadas e planas. Então, eu vou fazer a soma desses lados, tá certo? Então, que são formados pelos segmentos de retas, ó. Uma reta, uma reta, uma reta, uma reta, outra reta, outra reta. Então, como é que eu vou calcular aí esse polígono? Como é que eu vou fazer o cálculo dele aí? Eu vou somar os lados, a porcentagem, quanto ele tem de cada lado. E dependendo da medida que for usada, eu vou colocar a medida que foi usada nela, tá certo? Então, aqui eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, vai ser 3 mais 3 mais 3 mais 3. Que vai dar quanto? 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Então, o perímetro que eu estou calculando aqui deste polígono é de 12, o quê? A medida que foi usada é metro. Então, o perímetro dela é 12 metros. Eu vou somar todos os lados que estão numa linha reta, que estão do polígono fechado, com linhas fechadas, tá certo? Aqui eu tenho 15 quilômetros, 15 quilômetros, 15 quilômetros e 15 quilômetros. O que é que eu vou fazer? Vou somar todos. 15 mais 15 mais 15 mais 15. E agora, quanto é que vai dar essa conta? Vamos armar. Vou colocar aqui no cantinho 15 mais 15 mais 15 mais 15. 5 mais 5, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 5, 20. Vai ficar 0 e vai 2. 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6. Então, a medida desse meu perímetro e desse meu polígono aqui, o perímetro dele é 60 quilômetros. Por que eu vou botar KM? Porque é a medida que ele foi utilizado aí, tá certo? Que ele foi encontrado aí, que está sendo dada. Então, eu vou somar todos os lados. Ah, professora, isso aí foi fácil, todos os lados são iguais. Tanto eu poderia fazer aqui uma adição, como aqui eu poderia fazer a multiplicação, já que todos os lados são iguais. Eu poderia aqui pegar 15 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Daria 60. Aqui todos os lados. 3 vezes 3, 9. Oxe, peraí, 3 não, 4. Desculpa aí, tá? 4 vezes 3, porque são 4 lados. 4 vezes 3, 12. Se todos os lados são iguais, eu posso fazer uma adição, como também eu posso fazer uma multiplicação, que é muito mais rápido para resolver isso daí. Então, se eu fizer essa multiplicação, a continha já estaria de imediato aqui. Se eu fizer uma adição ou uma multiplicação, tu encontrará o resultado. Já que eu tenho um perímetro com medidas no polígono quebradas, com números decimais. Então, como é que eu vou resolver ela? Do mesmo jeito.
vou somar. Lembra a regrinha de adição e subtração com números decimais? Adição com números decimais, colocar vírgula abaixo de vírgula, efetuar a operação e em seguida colocar a vírgula. Então, vou lá fazer a conta. 6,1, 5,8, 2,5, 4,5 e vou somar. Já esse aqui eu não posso fazer a multiplicação, por quê? Para achar logo o resultado. Porque cada medida aí do meu polígono é uma medida diferente. Então, não dá para mim fazer a multiplicação, só se todos os lados do polígono fossem o mesmo resultado. Então, 6,1 mais 5,8 mais 2,5 mais 4,5. Quanto é que vai dar? Digam aí para mim. Vamos lá pensar. 8 mais 1. Quanto? 9. Muito bem. 9 mais 5. Quanto? 14. 14 mais 5? Quanto? 19. Muito bem. Então, vou colocar 9 e vai subir 1. E agora eu vou somar aqui também. 6 mais 1? 7. 7 mais 5? 12. 12 mais 2? 14. 14 mais 4? 18. Muito bem. Aí, tão bom que tá voado, hein? 18. Como é uma adição, vírgula abaixo de vírgula, permanece aqui a vírgula. Então, aqui eu vou ter 18,9 centímetros. Então, quer dizer que 6,1, meu perímetro, P é de perímetro, tá? 6,1 mais 5,8 mais 4,5 mais 2,5, quer dizer que meu perímetro deu 18,9 centímetros, porque foi a unidade de medida utilizada, tá bom? Então, se você encontrar no livro de vocês ou em algum outro livro aqui P, quer dizer que está calculando o perímetro deste polígono. Vamos ver agora outras. Espero que tenham aprendido. Então, para calcular o perímetro, vou somar todos os lados do polígono, certo? Fiz a soma de todos os lados, encontrei o resultado. Vamos lá agora calcular a área. Vamos ver se está bom mesmo. Agora vamos ver um pouquinho sobre a área, como nós iremos calcular. Então, a área é o quê? É o lado, tá? Vou calcular a... Deixa eu botar aqui. A medida do terreno. Eu vou multiplicar a altura vezes a altura ou a base vezes a base, o valor que foi dado. Pedro tem um terreno de 25 metros de comprimento. Pedro tem um terreno de 25 metros. Por 14 de largura. Então, eu vou multiplicar para saber a medida. 4 vezes 5, 20 a 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Agora eu vou somar. 0, 5, 2 mais 1, 3. Aí pergunta aí, qual é a área desse terreno que tem Pedro? Então, ele tem 350 metros, porque ele está medido em metros, a medida usada foi metro. Então, Pedro, a área do terreno é de 350 metros, que foi a unidade de medida utilizada. Então, eu vou calcular a altura vezes a largura ou a base vezes a base. Então, a área aí, vou calcular os lados. Lá na página de vocês, página 67, tem lá mostrando, certo? Essa imagem aqui. Aí, pede aí para vocês olharem os azulejos nas paredes da cozinha. Aí, eu vou contar cada quadradinho desse individual, não. Eu conto quanto tem na largura, quanto vai ter no comprimento e vou multiplicar, que eu vou saber o resultado, tá? Então, a área da medida aí é a medida da superfície. Então, vai dar quantos azulejos? Quando você contar aí, vai ter quantos? Então, eu vou contar quantos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser 8 vezes 8. Aí, eu vou encontrar o valor da área. Eu não vou ficar contando quadradinho por quadradinho, não, tá bom? Na outra página aí, tem um exemplo. Cada quadrinho desse vale 1 centímetro. Aí, eu vou contar quantos quadradinhos tem, não. 2 quadradinhos vezes 5 vai dar igual a 10 centímetros. Então, eu vou saber quanto tem cada quadrinho, multiplica a altura vezes a largura e encontro o resultado aí da área. Lá na página 70, tem atividade para fazer, onde vocês irão observar para calcular aí o perímetro. A página 71, vão calcular a área e o perímetro das figuras. Lembrando que o perímetro você vai somar todos os lados e a área você multiplica a altura vezes a largura para achar o resultado. Então, vamos lá fazer a atividade para ver como nós estamos fixando mais um pouquinho o nosso conteúdo. Beijo, uma ótima tarde para vocês.